Olá a todos vocês, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente. Vamos à leitura do objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 33 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1. No detalhamento, nós vamos estudar sobre as atividades agrícolas, de jardinagem, itinerante, plantation, familiar, subsistência e técnicas de terraceamento. E também vamos dar destaque ali às atividades agrícolas e à agricultura familiar na Amazônia. Então, vamos lá para a nossa aula. Muito bem, turmas. Diante desse cenário, né, o foco da nossa aula é agricultura familiar. Então, gente, boa parte dos alimentos que chegam até a nossa mesa, eles vêm ali de pequenas áreas rurais, de plantações como esta, né, que vocês estão observando, né? Então, muitos dos alimentos, aqueles alimentos fresquinhos, né, que nós compramos nas feiras, nos supermercados, que nós consumimos, eles vêm de propriedades que fazem parte da agricultura familiar. Então, nós vamos ter ali famílias inteiras, né, envolvidas ali no cultivo, da plantação, na colheita ali de vários tipos de vegetais. Então, nós temos ali famílias que fazem parte, né, da agricultura familiar, desenvolvendo técnicas que muitas vezes são técnicas baseadas em conhecimentos tradicionais, né? Conhecimentos que foram sendo adquiridos ali ao longo do tempo, que foram sendo passados de geração em geração, né? Então, essas famílias elas vão ali desenvolvendo esses conhecimentos, então elas utilizam ali alguns saberes tradicionais. Por exemplo, algumas famílias elas fazem, por exemplo, a plantação ou a colheita de alguns tipos de vegetais baseado, por exemplo, nas fases da lua, né? Então, é um saber tradicional ali que ela utiliza ali como forma de fazer o seu processo ali de cultivo, de plantação, de colheita, né? Então, utilizando esses saberes tradicionais. E aí a gente vai verificar no decorrer da nossa aula, né, qual é a definição de agricultura familiar, como é que ela está regulamentada. Muitos de vocês, né, que estão aí nos acompanhando do outro lado da tela, vocês podem, né, fazer parte junto com a família de vocês, de repente, até aí desse processo da agricultura familiar, né? Plantando, cultivando ali, colhendo, né? Alguns dos tipos de vegetais. E utilizando também muitas técnicas, né? Técnicas que vocês e a família de vocês aí conhecem. Mas, gente, não são as técnicas, os saberes tradicionais, né? As práticas agrícolas que vão definir ali o que é um empreendimento familiar, o que é um estabelecimento da agricultura familiar, mas não são essas técnicas, mas nós vamos ter ali alguns critérios que são regulamentados em lei, tá? Que vão ali trazer a definição do que é o empreendimento familiar. Então, vamos acompanhar o nosso texto, observando que a agricultura familiar, até a década de 1990, o sistema agropecuário, né, e aí nós temos aí a agricultura familiar fazendo parte, né, era conhecido ali como uma pequena produção. Então, quando se referia à agricultura familiar, se relacionava ali com uma pequena produção, como apenas uma agricultura de subsistência, né, onde a produção ela era assim voltada para o abastecimento, para o autoconsumo, para o consumo da família. O agricultor ele era visto ali como um produtor de baixa renda ou até mesmo se utilizava o termo pobres do campo. A partir dos anos de 1990,
Esses termos e os significados a eles associados, eles passaram a ser reavaliados. E a expressão agricultura familiar, ela passa a ganhar destaque nacional. Então, nós vamos ter aí as políticas nacionais, né, relacionadas às políticas públicas, na verdade, voltadas ali para o setor agropecuário. Então, nós vamos ter ali outros significados aí sendo embutidos em relação à questão da agricultura familiar. E qual é a definição de agricultura familiar? E aí a gente vai verificar que é um modo de produção, né, agricultura familiar, ou é um sistema produtivo que concentra a gestão da propriedade, né, e da maior parte da mão de obra no núcleo familiar. Ou seja, nesse sistema produtivo, nós vamos ter ali a família, né, uma única família, ela que vai decidir, né, o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, como vai ser comercializado, como é que vai ser consumido os produtos ali cultivados. E a maior parte, né, das pessoas que estão ali envolvidas no cultivo, que estão envolvidas ali na lavoura, na colheita, são trabalhadores de uma única família. Então, parte da mão de obra, ela faz parte ali do núcleo familiar. Ou seja, na verdade, a maior parte, ela faz parte do núcleo familiar. Em alguns estabelecimentos de agricultura familiar, pode sim existir alguns poucos funcionários, né, envolvidos ali no processo de colheita ou de cultivo, ou de qualquer etapa ali da produção. Mas, dentro da lei, a agricultura familiar, ela vai envolver ali a maior parte da população, a maior parte da mão de obra envolvida, sendo pessoas de uma única família. Então, geralmente, a agricultura familiar, ela é desenvolvida em pequenas propriedades, né? Em pequenos hectares de terras, ao contrário da agricultura comercial, que utiliza grandes extensões de terra. Então, a agricultura comercial, ela vai ali ser uma atividade, vai fazer parte ali do sistema agrícola intensivo, onde vai se produzir ali em grande escala, vai se utilizar técnicas bastante modernas, técnicas de irrigação, né, onde vai se utilizar adubos, fertilizantes, agrotóxicos, uma série de implementos agrícolas ali inseridos no processo de produção. E a agricultura comercial, ela vai, a maior parte da produção ela é voltada ali para o mercado externo. Na agricultura familiar, realizada ali pelo agricultor e a sua família, nós vamos ter ali a agricultura acontecendo ali em uma pequena propriedade rural, com técnicas, utilizando técnicas mais simples, saberes tradicionais, né? E a maior parte dessa produção, ela é voltada ali para a subsistência, onde o agricultor ele vai consumir os produtos, né, ali ele juntamente com sua família. Porém, grande parte dessa produção, ela também vai ajudar a abastecer os comércios locais, o mercado interno. Então, no Brasil, a agricultura familiar, ela é responsável por uma parte significativa dos alimentos consumidos pela população brasileira. Então, grande parte do que nós consumimos no nosso dia a dia, né, hortaliças, verduras em geral, né, frutas, elas vêm ali da agricultura familiar. Por isso, a agricultura familiar ela tem uma grande importância econômica no nosso território brasileiro. Por quê? Porque a produção ela vai ajudar ali, de forma significativa, a abastecer o mercado interno, abastecer as feiras, os supermercados, né?
onde esses produtos eles são comercializados. Então, os comércios locais, eles são muitas vezes, né, abastecidos ali a partir de produtos cultivados na agricultura familiar. E a definição legal de agricultura familiar, ela consta no decreto 9.064 de 31 de maio de 2017. Então, esse decreto ele veio regulamentar a Lei 11.326/2006 sobre a Política Nacional de Agricultura Familiar. Então, esse decreto ele vem ali tratar sobre o que regulamenta a agricultura familiar. Então, no inciso 4º do artigo 3º lá desse decreto, o empreendimento familiar ele é classificado como um empreendimento familiar todo aquele estabelecimento, né, que cumprir simultaneamente os seguintes critérios. Então, ali, o empreendimento familiar, ele vai ser classificado, né, como um empreendimento familiar se ele atender esses critérios, né? Então, a gente vai verificar quais critérios são esses. Então, o empreendimento ele precisa possuir a qualquer título área de até 4 módulos fiscais. Então, o agricultor ele precisa ali ter áreas, né, que são definidas em hectares, onde nós vamos ter ali até 4 módulos fiscais, né? Esses módulos fiscais são essas áreas que são definidas em hectares. E aí, cada município no Brasil, ele faz ali a sua definição sobre esses módulos fiscais. O estabelecimento, ele também precisa utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda. Então, é necessário ali que nesse empreendimento, né, pelo menos metade da mão de obra que está ali envolvida, ela seja do núcleo familiar, né, que participe ali do processo de produção. No empreendimento, ele precisa também auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, né? Então, o agricultor ele precisa ter, né, pelo menos a metade da sua renda que esteja ali relacionada, né, com a sua atividade produtiva no seu empreendimento. E aí nós vamos ter também a gestão do estabelecimento ou do empreendimento, ela precisa ser estritamente familiar, né? Ela precisa ali ter a gestão, né? Ter a administração feita ali por uma família. Então, para que uma propriedade ela seja classificada como agricultura familiar, é necessário que uma parcela significativa da renda familiar dessa família, ela provém ali de atividades que são realizadas ali na sua propriedade rural. Então, a relação entre a família e a terra, ela perdura há várias gerações. Então, como disse lá no início, não são somente as técnicas que o agricultor e a sua família utiliza, né? Não são apenas esses conhecimentos, esses saberes tradicionais que vão definir a agricultura familiar. Mas nós vimos aí que a agricultura familiar ela é regulamentada a partir de uma lei. E agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados relacionados ao censo agropecuário que foi realizado no ano de 2017 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Então, vamos a algumas informações relacionadas, né, à agricultura familiar, de acordo ali com essa investigação estatística nos estabelecimentos agropecuários que foi feito ali por esse censo. Então, de acordo com o censo, 77%,
né, que equivale a 3.897.408 dos estabelecimentos agropecuários que existem no Brasil, 77% deles são classificados como agricultura familiar, certo? Então, nós temos aí um mapa onde vocês podem estar observando uma escala de cores em um tom de azul, que vai do azul mais claro ao azul mais escuro, né? Onde a gente vai verificar aí a concentração desses estabelecimentos agropecuários relacionados à agricultura familiar. E aí, o que nos chama a atenção, né, a gente pode estar destacando aí, é em relação ao Amazonas, né? O Amazonas ali, ele tem um destaque aí nesse número, né, nesse percentual de estabelecimentos de agricultura familiar. Então, 80% dos estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar do estado do Amazonas, né, na verdade, 80% são estabelecimentos de agricultura familiar. E aí nós vamos ver, por exemplo, alguns estados, aí, algumas áreas do centro-oeste, do sudeste, nós vamos ter ali um número menor de estabelecimentos de agricultura familiar. Então, na região norte e parte da região nordeste, nós vamos ter um número maior de estabelecimentos de agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável por 23% do valor total da produção agropecuária. Então, esse é um outro dado, né, do censo agropecuário de 2017. Né? Então, nós temos ali um valor da produção de 107 bilhões, né? De acordo com o dado de 2017, a agricultura familiar ela veio aí contribuir para a economia com esse valor de cerca de 107 bilhões, o equivalente a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. A seguir, a gente vai verificar que a agricultura familiar ela ocupa uma área de 80,89 milhões de hectares, que corresponde a 23% da área total. Então, vocês podem estar observando aí, né, que vocês podem estar observando que alguns estados, como Pernambuco, Ceará e Acre, eles têm as maiores proporções de área ocupada pela agricultura familiar. Então, vocês podem estar observando, né, que esses pontinhos azuis, eles indicam, né, os estabelecimentos agropecuários familiar, né, e os azul mais escuro vai indicar os não familiar. Então, nós vamos ter como destaque aqui Pernambuco, Ceará, Acre, Sergipe também, que vai se destacar aqui, que são os estados que têm ali maior quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar. E aí a gente vai verificar que Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, eles vão ter uma menor quantidade, né, de estabelecimentos de agricultura familiar. Bom, gente, em 2017, de acordo com o censo, a agricultura familiar ela empregava 10,1 milhões de pessoas, o que representa 67% dos trabalhadores nos estabelecimentos agropecuários. Né? Então, observe aí a grande participação, a geração de empregos, né, que a agricultura familiar, ela vai ali abranger, certo? E nós vamos ter ali 67% das pessoas envolvidas, certo? E aí nós vamos dar destaque aí, por exemplo, a região Nordeste, onde vai envolver o maior número de trabalhadores na agricultura familiar,
com 46,6%, e o Centro-Oeste, que é a região onde vai ter ali o menor envolvimento de pessoas na agricultura familiar. Isso porque na região Centro-Oeste do Brasil nós vamos ter ali uma agricultura comercial mais intensa, né, com o emprego de máquinas, e aí isso diminui a participação humana. Vimos aqui, né, algumas questões relacionadas à lei, né, que regulamenta a agricultura familiar, algumas informações importantes sobre o Censo Agropecuário de 2017, voltados aí para a questão da agricultura familiar, e agora a gente volta aqui para a agricultura familiar na Amazônia. Então, vamos observar que, de acordo com o censo de 2017, e agora voltando aqui para a Amazônia, a agricultura familiar, ela detém 22% das terras nos estabelecimentos rurais da Amazônia legal, incluindo ali as matas e as florestas naturais. Um outro dado é que em 2017, a agricultura familiar ela produziu o equivalente a 28 bilhões de reais, e isso representa 17% do valor bruto da produção. Ou seja, nós temos aí a agricultura familiar na Amazônia, né, contribuindo significativamente para a economia. A agricultura familiar, ela captou apenas 11% do crédito rural disponível. Então, apesar de nós termos aí na região amazônica uma grande quantidade de empreendimentos da agricultura familiar, os nossos produtores, os nossos agricultores, eles precisam ali mais desses incentivos, né? Precisam ali, por exemplo, participar ali dos créditos que o governo ele destina ali para que esses agricultores eles possam investir mais nas suas plantações. Então, nós tivemos aí apenas 11% do crédito rural disponível. E aí a gente destaca alguns programas de créditos, né, que o agricultor ele pode ali estar tentando, né, participar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, o Plano Safra da Agricultura Familiar, onde o agricultor ele pode ali adquirir esses créditos, esses financiamentos, empréstimos ali para ajudar nas suas atividades agrícolas. Então, a gente vai verificar que mais de 2,3 milhões de pessoas na Amazônia, elas estão empregadas nos estabelecimentos rurais da agricultura familiar, o que representa 74% do total de pessoal ocupado na agropecuária da região. Então, nós temos aí um grande número de pessoas, né, 2,3 milhões de pessoas, de acordo com o dado de 2017, de pessoas aí envolvidas, né, participando da agricultura familiar. Entre os empregos na agricultura familiar, 82% dos empregos que são gerados, né, pela agricultura familiar, 82% são ocupados por mulheres, totalizando 764 mil postos de trabalho. Então, nós vamos ter aí uma participação bem grande das mulheres aí na agricultura familiar na Amazônia. Bem, gente, e agora a gente vai verificar algumas práticas agrícolas que fazem parte ali da agricultura familiar na Amazônia. E aí a gente vai verificar a agricultura itinerante. Vamos verificar como é que funciona ali essa prática agrícola na Amazônia. Então, vamos acompanhar o nosso texto, observando que a agricultura familiar, Primeiro, vamos destacar o seguinte, que na região amazônica, a prática da agricultura itinerante, né, ela também é conhecida como de corte e queima. Então, a agricultura itinerante, né, é aquela prática, né, em que o agricultor ele vai se deslocar periodicamente,
né? Então, ela vai envolver ali a derrubada da floresta, né? O agricultor ele vai derrubar a floresta, depois ele vai queimar aqueles restos de troncos, de árvores, e depois ele vai limpar o terreno e depois ele vai ali plantar, né, sobre as cinzas. Então, ela é uma prática conhecida como de corte e queima na Amazônia. E é bastante comum, mas, por outro lado, contribui para o desmatamento na floresta. Então, esse processo da agricultura itinerante, ele funciona da seguinte forma, né? E aí a gente verifica, né, que destacando novamente que uma área ela é desmatada, né? O agricultor ele vai ali, retira a vegetação, né? E essa área depois ela vai ser utilizada para cultivo por um curto período. Então o agricultor ele fez ali a sua plantação, utilizou o solo, fez a colheita e aí antes que o solo ele se esgote, o agricultor ele se desloca para outra área, deixando o solo se regenerar naturalmente, né? Pois o solo, ali no momento que ele está cultivando, ele vai perdendo a sua fertilidade. Mas antes que o solo ele se esgote, o agricultor ele vai se deslocar para outra área, né? Deixando ali que esse processo de regeneração do solo ele vai ali acontecendo. Então, ele abandona a área, deixando a área em repouso, né? Ou essa área ela pode ser convertida em pastagem, enquanto o agricultor ele segue ali desbravando uma nova área para continuar o seu cultivo. Então, a agricultura itinerante ela é muito comum na nossa região amazônica. Então, uma forma, gente, sustentável, né, de manejar ali as nossas florestas, os nossos solos, né, e ali reduzir a questão do desmatamento, são os sistemas agroflorestais, né, que é uma forma ali de manejar, né, as nossas florestas, os nossos solos. Então, os sistemas agroflorestais, eles vão fazer ali uma combinação de culturas agrícolas, né, onde o agricultor ele vai plantar árvores frutíferas, como laranjeira, cupuzeiro, cajueiros, né, vai plantar árvores florestais, né, como o cedro, a paracaúba, angelim, entre outros, né? E ele vai colocar ali naquela área alguns animais. E assim ele vai replicar o desenho original das florestas. Então, essa recuperação de áreas degradáveis pelos sistemas agroflorestais, elas vão ajudar na recuperação de áreas degradadas por meio da integração de culturas anuais e árvores. Então, inicialmente, as árvores elas vão fortalecer o solo, vão proteger contra as pragas e vão oferecer sombras. Então, com o tempo, elas vão proporcionar renda através da coleta de frutos, sementes e lenha. Então, o objetivo, né, dos sistemas agroflorestais é criar uma floresta produtiva, com várias culturas, mantendo a alta produtividade sem a necessidade de desmatar novas áreas. E duas modalidades que a gente vai destacar que faz parte dos sistemas agroflorestais são os sistemas, uma é o sistema silvio-pastoris, né? Onde nós vamos ter ali a combinação de árvores, de pastagens e a criação de médios e grandes animais, né? Que vão ali ser integrados naquela área, juntamente com árvores, com leguminosas, de forma a enriquecer o solo e fornecer proteína para os animais. Então, nós vamos ter ali nos sistemas agro-silvio-pastoris, por exemplo, o plantio de castanheira, seringueira, andiroba, copaíba, juntamente com a criação de animais como boi, cavalo, ovelha, entre outros que estão ali consociados com as leguminosas. E os sistemas agro-silvio-pastoris, eles são formados ali por elementos agrícolas, nós vamos ter elementos florestais e atividades de pecuária. Então, na maioria das vezes, a implantação do sistema ela é realizada a partir
do plantio de árvores na pastagem durante ou após o cultivo agrícola. Então, nós podemos observar aí que nós vamos verificar que, através dessas práticas agrícolas sustentáveis, os produtores eles desenvolvem as suas atividades de forma ambientalmente consciente e eles podem ampliar a sua renda, né, gente? Então, em alguns lugares da Amazônia, esse sistema eles ocorre de forma bem sucedida. Em outros lugares da Amazônia, acaba sendo ali um grande desafio para os agricultores. Então, esses foram os principais destaques aí da nossa aula sobre agricultura familiar e agricultura familiar da Amazônia. Finalizamos por aqui. Até a próxima.